Olá, boa noite. Hoje é 1/4 de 2025, 1 de abril de 2025, o Antigo Testamento, parte 2384. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fará o seu coração e que Deus abençoe, que Deus me abençoe, que Deus me dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus me dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo, para mim, para minha esposa, para minha família também. E eu desejo isso para você e para sua família. Por quê? Porque nós temos o mandamento de abençoar. Abençoar como? Em nome de Jesus Cristo. Abençoar com a palavra, com a oração, com o conselho. Abençoar. Deus abençoe em nome de Jesus. Isso é abençoar, entendeu? A única bênção que eu posso fazer para a vida de alguém é abençoar em nome de Jesus Cristo, abençoar com a palavra. Então, 1 Crônica 11, versículo 10. Estes, os valentes do rei Davi, estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e o que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jassobeão, Arquimonita, o principal dos capitões, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Então esse homem aqui, Jassobeão, ele matou 300 homens. Ele era do exército, ele fazia parte do exército e matou 300 homens naquele tempo em Israel, porque eles tinham que lutar, né? Outro exército vinha para querer matar eles, pegar os despojos, para querer matar a família deles, o povo, então eles lutavam. E esse cara aqui, esse homem, ele lutou contra 300 e matou 300 naquele tempo. Ele participava do exército, ele era do exército do rei Davi. Uma das coisas para a pessoa reinar eternamente com Deus, uma das coisas que a pessoa não tem que fazer é matar. Uma das coisas que tem nos 10 mandamentos, não matarás. Essa palavra que tem nos 10 mandamentos, não matarás, um dos 10 mandamentos, significa o Novo Testamento também. Jesus falou isso no Novo Testamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a si mesmo. A pessoa tem que amar, perdoar, fazer o bem, ajudar, respeitar, não fazer o mal. Em outras palavras, não matar. Por isso que o Novo Testamento é algo muito importante. E Deus permitiu o exército dele matar o outro exército, porque o outro exército não servia a ele, servia a outro Deus estranho e queria matar aqueles que eram servo deles. E aí o exército de Israel tinha que lutar, se defender, como qualquer outro exército tem que se defender se o inimigo atacar. Então todos os exércitos, eles têm que defender a sua pátria, lutar pela sua pátria, pela sua nação. Por isso que eu ouvia essas lutas, essas batalhas. Uma das coisas que você não deve fazer para reinar eternamente com Deus, para ser salvo, é não matar. Por quê? Porque a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então você tem que ter bastante domínio, você tem que ter bastante controle e você tem que se amar e amar o seu semelhante. Porque o homicídio é uma das coisas que impede a pessoa de entrar no reino do céu. Matar alguém, fazer mal. Quem falou foi o próprio Jesus Cristo. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, no evangelho tem falando acerca de amar, de fazer o bem, de perdoar, de não fazer o mal. De amar. Tem falando sobre não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, não dar falso testemunho. Tem várias coisas importantes no Novo Testamento. Uma das coisas para nós sermos salvos, para o ser humano ser salvo,
uma das coisas que a pessoa não tem que fazer é matar para ser salvo. Porque os homicidas não herdarão o reino do céu. Matar alguém é uma prática que impede a pessoa de ser salvo. Entende? Você tem que ter domínio próprio, controle. Você tem que se dominar. E quando você confessa Jesus, e quando você se batiza nas águas, o Espírito Santo habita dentro de você, o fruto do Espírito Santo. Aí você vai conseguir se dominar. O fruto do Espírito. Você vai ter o domínio próprio. Porque matar está nos 10 mandamentos e no Novo Testamento. Que não se deve matar para ter a vida eterna. Então, infelizmente as pessoas matam, infelizmente umas às outras por aí. Mas é porque não aceitaram Jesus, não confessaram, é porque, infelizmente, é por vingança, infelizmente é por raiva, infelizmente é por alguns motivos, né? E o certo é a pessoa amar a si e ao próximo. E se a pessoa matar alguém, a pessoa não é salva, a não ser que a pessoa se arrependa de coração. Aqui naquele tempo, esses homens do rei Davi, eles tinham que lutar, guerrear. Porque se eles não lutassem, eles morriam. E o rei deles e as pessoas da nação dele. Porque naquele tempo as pessoas guerreavam muito. Eles lutavam muito, eles guerreavam bastante contra os outros reinos, infelizmente, né? Então eles fizeram isso. Eles tinham que lutar, eles tinham que guerrear contra aquele que vinha contra a vida deles. Então é assim a vida. Hoje a pessoa tem que se amar e amar o próximo. Onde é que está escrito isso? Mateus 22, versículo 37 ao 40. Respondeu-lhe por Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Então a pessoa que confessou Jesus, que se batizou, ela vai ter que falar o que Jesus ensinou. Falar o amor de Deus. O amor de Deus se refere a pessoa se amar, amar o próximo, fazer o bem, perdoar, ter misericórdia, compaixão. Quem é da benção sabe.